Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Na análise da relação entre mente e mente, o ego e a natureza de Buda, pode-se lançar mão da seguinte analogia. Suponha-se que atiremos uma pedra em água parada. Imediatamente surgem ondas que parecem distanciar-se do centro do distúrbio. Seus raios vão aumentando e elas ainda produzem ondas secundárias ao atingirem obstáculos. É exatamente esse o funcionamento do pensamento do ego. Os dois mecanismos são ilusórios. O afastamento das ondas em relação ao centro, naturalmente, constitui ilusão de ótica provocada pelos movimentos verticais e sincronizados das partículas da água segundo um determinado padrão. Em termos de distância do centro do distúrbio, porém essas partículas estão imóveis. Da mesma maneira, o ego é apenas um rumorejo, uma perturbação momentânea da mente que é denominada não nascida. Instalam-se a ilusão e o logro assim que consideremos as ondas como possuidoras de existência independente da água, ou que as experiências sejam diferentes da pessoa que experimenta. Ao invés de perceber que as ondas são a água, as experiências e a pessoa são um. Assim como a água produz a ilusão de ótica das ondas, o pensamento cria a ilusão do pensador. O tempo também constitui uma ilusão, pois sem a memória conheceríamos o tempo? Basicamente, a memória é a capacidade de o protoplasta reter, acumular um estímulo, uma característica da vida orgânica, da maior importância para a sua sobrevivência, menos importante apenas que o fato da própria excitabilidade, que se pode chamar de propriedade distintiva do protoplasta vivo. Quando nos lembramos, acionamos de novo o estímulo. Portanto, sob este aspecto, somos apenas um aparelho de gravação. Alguns podem dizer. Mas, quando nos lembramos, possuímos uma ideia bem clara do intervalo de tempo que se passou desde a gravação. Mas isto não é tempo? Nesse caso, não seríamos mais que um gravador? Não trazemos conosco um verdadeiro sentido do tempo, como uma realidade primitiva, um tempo psicológico? Se o seu gravador é de fabricação muito antiga, ele perde em clareza e sonoridade. O mesmo se dá com a memória. Não é à toa que dizemos, lembro-me como se fosse ontem, sugerindo que além da intensidade do impacto original do engrama, existe uma importante correlação entre a clareza da lembrança e o intervalo de tempo desde que foi armazenada. Naturalmente, a história não acaba aí. Cercados de relógios e calendários, como estamos, conferimos continuamente o tempo cronológico. E lembramos-nos dessas conferências também na forma de datas, épocas e etc., juntamente com uma escala de tempo cronológico. Da mesma maneira que delineamos o curso de uma experiência científica num gráfico de tempo. Assim, fortalecemos continuamente a ilusão de tempo como algo que existe independentemente de nós. Na realidade, é a própria invenção da mente, pois nada existe exceto a experiência que denominamos agora, em relação ao que não é, passado e futuro. Reconhece-se que o agora, na qualidade de ideia de um ponto no tempo, surge como um novo conceito, na mesma posição que o passado e o que é postulado como uma linha divisória entre o passado e o futuro, e que denominamos o ponto de interseção como o momento presente. Em última análise, portanto, não existe passado, nem presente e nem futuro como tempo, mas apenas a experiência do que é, o eterno agora, se o leitor preferir. O movimento do tempo, como normalmente o entendemos, só é possível pela memória que, tendo criado o passado, projeta para fora de si primeiro o futuro, depois o presente, como dimensões numa escala de tempo. Resumindo, podemos afirmar que tempo é igual a memória,
que é igual a uma propriedade do protoplasta que retém alterações físico-químicas em sua substância. Esta é uma conclusão importante, pois em geral nos fiamos muito no tempo. Por exemplo, supomos que, com o tempo, poderemos entender, poderemos nos tornar uma pessoa melhor, constituindo o tempo um fator de transformação e etc. Ou afirmamos que no decurso de um processo de evolução, por fim se criará uma sociedade melhor. A sociedade melhor virá, mas estará baseada na substituição de um conjunto de condicionamentos por outro. Consequentemente, poderá ser melhor do ponto de vista convencional, mas ainda assim se fundamentará na ilusão da consciência do eu, e, portanto, conterá a semente de sua desagregação. A sociedade realmente difere, isto é, uma comunidade de pessoas vivendo a verdade, a realidade e não a ilusão, só poderá surgir por uma revolução. A revolução espiritual, pela qual o indivíduo caminhe resolutamente para fora do tempo, ou seja, renuncia ao processo do vir a ser. A vida é como um filme. A mente só consegue apreendê-la em pequenas doses, examinando-a plano por plano, isto é, momento a momento. E da mesma forma que um projetor de cinema cria a ilusão de movimento, a mente cria a ilusão de passado, presente e futuro, simplesmente por ser incapaz de perceber a realidade de outra maneira, que não numa estrutura de espaço e tempo. Mas isso não é surpreendente quando nos lembramos do que a própria mente, a autoconsciência, é o resultado da continuidade do tempo, e que, portanto, jamais conseguirá ultrapassar as próprias limitações e perceber que é intemporal. Em última análise, existe apenas o pensamento transitório. Agora que já investigamos a natureza do tempo, o passo seguinte, logicamente, será examinar a do espaço. Pois se o tempo é algo inventado pela mente, o espaço existe? O espaço é o resultado do conceito de tempo ou vice-versa. Dizemos que um objeto se desloca do ponto A ao ponto B no espaço, necessitando de uma duração de tempo. Nota, parece-me cabível a seguinte anedota zen. Um dia, quando Iacujo e seu mestre Baso saíam juntos de casa, avistaram um bando de patos selvagens em revoada. Onde estão eles? Perguntou Baso. Já voaram para longe, mestre. Subitamente, Baso tomou o nariz de Iacujo entre os dedos e o torceu. Subjugado pela dor, Iacujo gritou: Ai! Ai! Disseste que voaram para longe, afirmou Baso, mas estavam todos aqui desde o princípio. Então o suor escorreu pelas costas de Iacujo e ele teve o Satori. Voltando para o texto, mas se este último não existe, o fenômeno do movimento é uma ilusão. Mais uma notinha aqui, demonstra-se que a conclusão a que chegamos tão laboriosamente pode representar um entendimento direto e imediato no Zen com a seguinte citação. Naquele tempo, o Bhikkhu Yengchung, mestre do Dharma, falava no templo sobre o Mahaparinirvana Sutra. Eis que um dia, quando uma flâmula começou a balançar com um vento, dois bhikkhus puseram-se a discutir sobre o que se movia, o vento ou a flâmula. Como não chegavam a um acordo, sugeri-lhes que nenhuma das duas coisas e que o que realmente se movimentava eram suas próprias mentes. Voltando ao texto, e portanto o cenário exigido para a ocorrência desse fenômeno no espaço também é ilusório. Numa observação bastante simples, não deve ser difícil compreender que tempo e espaço resultam da natureza de nossa retina, do nervo óptico e da função do cérebro, que existe apenas uma única impressão sensorial, a experiência, e ela ocorre sempre no agora. Por isso Krishnamurti afirma: o agora é toda a existência, contém o tempo todo e todo o espaço. Nele estão a imortalidade,
a eternidade, o futuro, o passado, o presente, tudo. Tudo nele está contido para o homem que não teme conquistar a separação que, por fim, deve superar. Da mesma forma, pode-se mostrar que também o desejo é uma ilusão, um grande embuste, e todo desejo psicológico parecerá possuir a natureza de um reflexo condicionado. Os experimentos de Pavlov com cães acerca dos reflexos condicionados. Pode-se igualmente demonstrar que todo pensamento dualista conduz à ilusão. As formas de definição comuns da realidade são maia, irreal, e o resultado lógico de tal investigação é definitivamente o vazio. Esse método leva então ao mesmo fim que o Sunyavada de Nagarjuna, como ocorre com todos os métodos. Encerramos aqui a leitura desse capítulo, deixo o convite para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.